Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. Você crê nisso, querido? Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Abra a Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é poderosa. Nós, Senhor, apresentamos diante de Ti, Senhor, esta palavra e a minha vida. Usa a minha vida, Senhor, para trazer a mensagem que está no Teu coração para o nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, seja terra fértil para que a semente da Tua palavra caia, germine, cresça e frutifique nas nossas vidas. E em nome de Jesus, que todo espírito maligno que tenta paralisar a obra do Senhor, que todo espírito maligno que age nas nossas mentes seja paralisado agora em nome de Jesus. Que todo espírito maligno que age no nosso físico, tirando a nossa atenção, nós paralisamos agora em nome de Jesus. E todo espírito maligno que nos traz cansaço, desânimo e desatenção sejam paralisados agora em nome de Jesus, e que somente o Teu Espírito, o Teu doce Espírito Santo esteja neste lugar, agindo em nós e através de nós a Tua vontade, a Tua plena vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui Jesus está falando com os discípulos. Jesus estava prestes a subir, ser ascendido aos céus. Ele está aqui se despedindo dos seus discípulos. Logo depois que ele fala esse versículo que nós lemos, Jesus sobe e aparecem os anjos e fala para os discípulos: por que vocês estão olhando para os céus? Aquele que foi há de vir da mesma forma que vocês estão vendo. E antes de ir, Jesus fala exatamente isso para os discípulos: mas vocês receberão poder quando? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está prometendo o Espírito Santo aos discípulos. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador. E Jesus diz aqui: quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, para falarem a meu respeito, para fazerem obras maiores do que as que eu fiz. Vamos lá em João, volta um pouquinho, o livro antes, João, no capítulo 14, Jesus também fala sobre o Espírito Santo. 14, do 16 ao 17. João 14. João 14, do 16 ao 17, diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então Jesus está prometendo para os discípulos que o Espírito Santo será derramado sobre eles
que eles receberão o Espírito, que o Espírito Santo estará com eles e dentro deles. E essa promessa não é só para os discípulos, é para todos nós também. Nós vemos aqui depois lá em Atos, nós vamos ver depois, que no dia do Pentecostes, eles estavam orando e o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, desceu sobre aqueles que estavam naquela casa. E ali eles receberam um Consolador, que a partir daquele momento estaria com eles e dentro deles para sempre. Então a mensagem desta manhã é sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É sobre o Espírito Santo. Quem é e o que ele faz em nós e através de nós. E o tema dessa mensagem nesta manhã é mais profundo. Mais profundo. E nós vamos descobrir ao decorrer da mensagem por que esse tema mais profundo. Então Jesus está dizendo aqui, prometendo aqui nesse texto, que ele vai deixar os discípulos, mas que ele vai deixar no lugar dele o Consolador. Versículo 26 de João 14 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas que nós precisamos a respeito de Deus. É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos iluminados pelo Espírito Santo a compreender o que está escrito nas Escrituras. Ele nos prometeu que o Espírito Santo estaria presente conosco, nos capacitando com poder. Nós lemos lá em Atos 1:8, que nós receberemos poder quando recebemos o Espírito Santo. O poder de quê? O poder de manifestar a glória do Senhor em outras vidas. Portanto, não é sobre mim, é sobre o outro. O poder que nós recebemos do Espírito Santo em nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo passa a fazer parte de nós. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós, a habitar dentro de nós. E é o Espírito Santo que nos dá o poder de manifestar a glória do Senhor em outras vidas, fazendo aquilo que Jesus fazia e ainda obras maiores do que ele. Então não é sobre nós, é sobre o outro. O Espírito Santo está em nós, não somente para nós, mas que através de nós outras pessoas sejam transformadas pelo poder dele. Amém? Nós temos o poder de fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez por causa do Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo não é apenas um arrepio. Muitas vezes as pessoas pensam: eu estou num momento do louvor, da adoração, e eu sinto um arrepio, uma coisa diferente. Não é só isso. O Espírito Santo não é só uma sensação. O Espírito Santo é a força, é o poder capacitador que faz com que nós exerçamos o nosso propósito na terra, manifestando as obras de Cristo às outras vidas. É muito mais do que nós. É a respeito do outro. Muito bem, então nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Ele habita em nós. É para os filhos, para aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós temos o Espírito Santo em nós, mas não é porque o Espírito Santo habita em mim que automaticamente eu passo a fazer as obras de Jesus. Eu preciso acionar o Espírito Santo que está em mim. Eu preciso estar cheia do Espírito Santo, me encher de tal modo que eu transborde, para que então Ele possa me usar para realizar as obras de Jesus. Eu preciso acionar o Espírito Santo, me enchendo do Espírito Santo. Então é como se fosse uma campainha na casa do seu vizinho. Se você quer chamar o seu vizinho, você toca a campainha. Se ele não tiver campainha, você bate palma. Mas de alguma forma você chama a atenção do seu vizinho para que o seu vizinho abra a porta. O seu vizinho está dentro da casa.
A campainha está ali. Você precisa apertar a campainha para que o seu vizinho saiba que você está lá e que ele precisa abrir a porta para você. E o Espírito Santo de Deus é assim conosco, ele está dentro de nós, mas nós precisamos acionar essa campainha, nós precisamos bater palma de alguma forma e chamar a atenção dele para que ele venha até nós e se manifeste através de nós. E como nós fazemos isso? Como nós chamamos o Espírito Santo para se mover através de nós? Atos, capítulo 4, nós vamos ver uma forma de acionar o Espírito Santo que já está em nós. Atos, capítulo 4, versículo 31. Antes do versículo 31 tem um subtítulo. Lá antes do versículo 23, na minha Bíblia está assim: a igreja em oração. Então a primeira forma de você chamar o Espírito Santo, acionar o Espírito Santo dentro de você é através da oração. E aqui está contando que Pedro e João, eles estavam presos e eles foram soltos, e aí eles foram até onde os outros discípulos estavam reunidos e contaram aos outros discípulos como eles tinham sobrenaturalmente sido soltos. E aí eles chegam ali e eles começam a orar. E o 31 fala isso, versículo 31 de Atos 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, por meio da oração, eles foram cheios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo já estava neles. Eles acionaram o Espírito Santo através da oração. Eles foram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo os capacitou a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Então, muitas vezes nós precisamos anunciar a palavra de Deus com ousadia dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estamos, mas nós precisamos do Espírito Santo para fazer isso por nós. E nós conseguimos acionar esse Espírito Santo que já está dentro de nós através da oração, como os discípulos aqui estavam fazendo. Efésios 5:18, nós vamos ver uma outra forma de acionar o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo para realizar as obras maiores que Jesus fez nesta terra. Nós fomos chamados para anunciar as obras do Senhor e o poder de Jesus através das nossas vidas quando cheios do Espírito Santo. Efésios 5, do 18 ao 20, Paulo diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando que nós precisamos ser cheios, enchei-vos do Espírito Santo quando vocês estão cantando hinos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então o louvor, a adoração ao Senhor nos faz sermos cheios do Espírito Santo. Então nós vimos aqui em Atos 4:31 que a oração faz com que a gente acione o Espírito Santo e ele encha as nossas vidas. E nós estamos vendo aqui em Efésios 5, do 18 ao 20, que o louvor e a adoração também nos faz acionarmos o Espírito Santo de Deus que já está em nós, mas nós acionamos e nós nos enchemos dele. Nós transbordamos dele. Então nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de louvor e adoração, porque sem isso nós não seremos cheios do Espírito Santo.
não é apenas aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador e ter o Espírito Santo dentro de nós. Nós fomos chamados para nos movermos no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é movimento. Lá em Gênesis fala que o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo é movimento. Ele se movia e ele fez acontecer, porque ele se move. Ele precisa se mover através das nossas vidas e não ficar quietinho lá dentro. Nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra e fazer a diferença. Mas muitas vezes nós estamos sentados, acomodados, com o Espírito Santo quietinho dentro de nós. Quantas coisas o Senhor deseja fazer através da minha vida e da sua vida. Mas nós precisamos orar, louvar e adorar para acionar o Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Amém. Então nós vimos aqui que nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E que Ele habita dentro de nós, que Ele está aqui, mas que nós precisamos acioná-lo para que Ele faça a obra que Ele precisa fazer através da nossa vida. Então eu quero com vocês agora lá no Antigo Testamento, que é o texto, na verdade, principal da mensagem, Ezequiel 47. Nós vamos ler Ezequiel 47, eu acredito que é um texto até que conhecido de muitos. Nós vamos trabalhar Ezequiel 47 na visão do Espírito Santo de Deus. Ezequiel 47, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Ezequiel era um profeta. Ezequiel foi um profeta chamado por Deus para falar à nação daquela época, a nação de Judá. E ele teve muitas visões proféticas a respeito do futuro, a respeito de coisas que aconteceriam. E aqui ele conta uma visão que ele está tendo. E a gente vai ler, e a gente vai compartilhar versículo a versículo o que quer dizer isso para essa mensagem, né? Nesta manhã. Então, o subtítulo aqui, o título aqui do meu capítulo está As Águas que Saem do Templo. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de baixo, do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Então, até aqui, Ezequiel está tendo uma visão de que ele está na frente de um templo. E um homem está levando ele até lá. E nós vamos chamar este homem de Espírito Santo. O Espírito Santo está levando Ezequiel até a porta desse templo. E nessa porta, no limiar, que é a soleira da porta, embaixo da porta, está saindo água, está vertendo água. E Ezequiel está ali, na frente daquele templo, na frente daquela porta, está saindo água. Versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Então imagina a cena. Ezequiel foi levado à porta de um templo que saía água de dentro daquele templo pela soleira da porta. Era pouquinha água. E aquele homem tinha um cordel de medir. Era tipo uma corda, né? Um cordão. E aquele homem mediu, pegou aquela corda e fez assim, 500 metros. Ele foi na frente e ele falou: Ezequiel, vem. Ele chama Ezequiel, vem. E Ezequiel vai. E as águas estão na medida do tornozelo de Ezequiel.
E Ezequiel obedece àquela voz, àquela ordem. E ele vai e anda os 500 metros de águas nos tornozelos até onde aquele homem está. E aqui eu faço um parênteses, porque Ezequiel estava perto daquele homem, estava ouvindo atentamente o que aquele homem estava dizendo e as instruções que ele estava recebendo. E ele estava ouvindo porque ele estava próximo daquele homem. Assim como eu e você ouvimos as instruções de Deus e do Espírito Santo que nos ensina quando nós estamos próximos a Ele. Eu estava em casa esses dias e Deus usou um fone de ouvido para falar comigo a respeito desse texto. Eu tenho o costume de fazer as coisas em casa com um fone de ouvido sem fio e eu deixo o louvor tocando no celular ou ouvindo alguma pregação ou assistindo alguma aula de teologia e eu vou pela casa ouvindo. Mas o que aconteceu um dia? Eu estava longe do celular e começou a falhar aquele fone. Quando você está com o fone sem fio e você fica longe da onde está sendo emitido, né, o som, aquele som começa a ficar ruim, fica pausado e você não consegue ouvir direito o que está sendo falado, porque você está longe do emissor. Quando nós estamos longe do emissor, que é o Espírito Santo, nós também não conseguimos ouvir com clareza a direção que Ele nos dá. Aquele homem estava falando com Ezequiel, estava falando, olha, vou medir aqui 500 metros, vem. Se Ezequiel não estivesse ouvindo aquele homem, ele não iria, porque ele não seria instruído a ir. Então nós precisamos estar perto do Espírito Santo de Deus, em oração, em louvor e adoração, para ouvirmos a sua direção sobre as nossas vidas. Muito bem. E aí ele passou esses 500 metros com as águas nos seus tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que dava pelos meus joelhos. Então ele passou aqueles 500 metros que o homem mediu e as águas estavam nos tornozelos. E aí aquele homem mede mais uma vez 500 metros e fala para Ezequiel, vem! E Ezequiel obedece a voz e vai. Mas quando ele vai, as águas não estão mais nos tornozelos, as águas já subiram, estão nos joelhos. E ele vai com as águas nos joelhos. O que isso ensina a mim e a você? Que novas medidas serão nos dadas quando nós obedecermos às medidas anteriores. Nós só teremos mais profundidade no Espírito Santo de Deus quando nós obedecermos medidas anteriores. Quando nós obedecermos a voz dele com direções anteriores. Porque Ezequiel foi e obedeceu com as águas até os tornozelos. Aquele homem mediu mais 500 metros. E ele pôde ir mais 500 metros mais profundo, porque as águas agora estavam nos seus joelhos. E as águas aqui nos falam sobre o Espírito Santo de Deus, o quanto nós nos permitirmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos com as águas aonde? Nos tornozelos, nos joelhos. Nós estamos perto dele o suficiente em oração, em adoração, em louvor, para ouvir a sua direção e mergulharmos no poder que ele tem para nós. Continua. Me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava na cintura. Então, aquele homem mediu 500 metros, Ezequiel passou, as águas estavam nos tornozelos. Ele obedeceu essa medida, ele obedeceu essa instrução. Aquele homem mediu de novo mais 500 metros, ele passou com as águas nos joelhos, porque
ele tinha obedecido a medida anterior. Mediu mais 500 metros e agora ele passa com as águas pela cintura, porque ele foi obedecendo a direção daquele homem. Quando nós obedecemos a direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos mais profundo. E a direção do Espírito Santo de Deus é: me busquem em oração, em louvor e adoração, para serem cheios do Espírito Santo de Deus que já habita em vós. Versículo 6. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Um rio que se podia passar nadando. Porque eu obedeço medidas anteriores. Eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus. Ele me guia a águas mais profundas. Existe uma profundidade no Espírito Santo de Deus para que eu e você acionemos. Para que eu e você estejamos. Para que nós possamos receber o poder de fazer obras maiores do que Jesus fez. A igreja precisa se mover. Nós precisamos nos mover no Espírito Santo de Deus. Mas nós só faremos isso quando estivermos mergulhados na presença do Espírito Santo. Quando estivermos cheios e transbordantes do Espírito Santo. E aí continua aqui no versículo 6. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Então ele atravessou todo aquele percurso de 500 metros nos tornozelos da água, mais 500 metros nos joelhos, mais 500 metros na cintura, mais 500 metros, e aí ele não conseguia mais andar, ele tinha que nadar. E naquele ponto, o homem levou Ezequiel de volta à margem, voltou. E a hora que ele volta, ele vê um cenário. Olha que interessante. Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Ele olha, ele tinha atravessado tudo aquilo. Aquele homem volta com ele. E aí, naquele ponto de partida, ele olha para o cenário e ele vê que as margens daquele rio que ele atravessou tinha árvores, grandes árvores dos dois lados. Quando nós nos permitimos encher do Espírito Santo de Deus, no percurso com o Espírito Santo de Deus, árvores frutíferas vão crescendo às margens da nossa vida, que são os frutos do que o Espírito Santo fez através da nossa vida. Quando nós estamos mergulhados na presença do Senhor, no Espírito Santo de Deus, nós receberemos poder para falar com ousadia da sua palavra, poder para levar a cura aos enfermos, poder para levar libertação àqueles que estão cativos. Estes são os frutos do Espírito Santo nas nossas vidas, quando nós nos permitimos mergulhar na presença dele, cheios do Espírito Santo, em oração, em louvor e adoração. Árvores frutíferas crescerão ao decorrer da nossa vida. É como se esse rio fosse a nossa vida, e nós estamos passando por esse rio. Enquanto nós estamos mergulhando nessas águas, árvores estão crescendo, pessoas que você está orando, pessoas que você está levando a palavra de Deus. São esses frutos, são essas árvores, são frutos da ação do Espírito Santo de Deus através da sua vida. Versículo 8. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. Haverá vida em lugar de morte quando o Espírito Santo estiver ali.
Quando o Espírito Santo estiver acionado na sua vida, quando você estiver transbordante, quando eu e você estivermos transbordantes do Espírito Santo de Deus, haverá vida no lugar de morte. Por onde este rio passar terão vida. E eu lembro daquela música, né, do Diante do Trono. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. É esse rio do Espírito Santo de Deus que nós precisamos mergulhar, não só nos tornozelos, não só nos joelhos, não só na cintura, mas mergulhar na presença do Espírito Santo de Deus, porque enquanto nós mergulhamos, nós passamos pela vida frutificando na vida de outras pessoas. Nós fomos chamados para isso, não é a respeito de nós, é a respeito do outro. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que Deus pode fazer para mim, com o que Deus pode fazer na minha vida e por mim, mas não é a respeito de mim, é a respeito do outro. O que nós estamos levando para o outro, qual a cura que nós estamos levando para o outro, a libertação que nós estamos levando para o outro, o socorro que o outro está precisando. Não diz respeito a mim, diz respeito ao outro. O transbordar do Espírito Santo de Deus na nossa vida nos capacita a ser alimento para o faminto e cura para aquele que está doente. Versículo 12. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. O Espírito Santo de Deus sai do trono de Deus. As águas do Espírito Santo de Deus fluem do trono da graça de Deus, assim como Ezequiel estava vendo aquelas águas saírem do templo, da presença de Deus. Aquelas águas saíam direto do trono de Deus. Essas águas saem direto do trono de Deus, e por isso que elas produzem frutos novos todos os meses. Nós precisamos ser cheios dessas águas que saem do trono de Deus, para que todos os meses, durante toda a nossa vida, nós possamos frutificar. São regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Alimento não só para você, para o outro. Remédio não só para você, para o outro. Alimento não só para saciar a sua fome, mas para saciar a fome do outro. Remédio não só para curar a sua vida, mas para curar a vida do outro. Isso nos faz pensar o quanto nós estamos dispostos a ir mais profundo com o Espírito Santo de Deus. O quanto nós estamos dispostos a irmos mais profundo no Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos aqui que para ir mais profundo no Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração e ter uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. São as formas de nos enchermos do Espírito Santo de Deus que já habita em nós. Nós recebemos esse presente, queridos. É tão precioso e tão grande. O que nós estamos fazendo com Ele? Ele está guardado dentro de nós ali, quietinho.
guardado só para um momento de arrepio, no momento de um louvor, de uma adoração, de uma oração. Ele está dentro de nós para crescer. Ele está dentro de nós para ser acionado. Ele está dentro de nós para se movimentar, porque o Espírito Santo de Deus é movimento. E é com o movimento que Ele opera o seu poder. Mas receberei sobre vós o Espírito Santo. Mas receberei sobre vós o poder do Espírito Santo. O poder para ser minhas testemunhas. Para serem aqueles que farão obras maiores do que as minhas. O quanto nós estamos dispostos a ir mais profundo com o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, queridos. Nós vamos orar nesse momento. Que você não perca essa concentração na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para sermos cheios, não andarmos no raso. Nós somos chamados para mergulhar na presença de Deus e para mudar o mundo à nossa volta. Se o Evangelho não transforma a nossa vida, que Evangelho é esse? Se onde nós estamos não há transformação dentro da nossa casa, aonde nós estamos, aonde nós passamos, o que está acontecendo? Porque o Espírito Santo de Deus é transformador. Quando nós estamos cheios e transbordantes, algo novo deve acontecer. Algo novo deve acontecer. Mas nós precisamos estar mergulhados na presença do Espírito Santo para que ele seja acionado e ele faça e cumpra o seu papel. E assim como aquele homem estava chamando Ezequiel, o Espírito Santo de Deus também está nos chamando. Vem! Mais 500 metros. Ele está nos chamando, vem mais 500 metros, as águas ainda estão nos tornozelos. Vem mais 500 metros, obedeça a voz do Espírito Santo. As águas agora estão nos joelhos. Vem mais 500 metros, filho, as águas estão na sua cintura. Vem mais 500 metros e mergulhe no rio do Espírito Santo de Deus. Existem margens de rio para serem frutíferas. Existem margens de rio na sua vida para servirem de alimento e remédio, não só para você, mas para o outro. Porque não é sobre nós, é sobre o próximo. Não é sobre nós, é sobre o próximo. Não é sobre nós, é sobre o próximo. Eu quero convidar você que foi ministrado por essa palavra do Senhor, não minha. Eu quero convidar você a vir aqui na frente e fazer uma oração através dessa canção. Nós vamos levantar as nossas mãos e dizer ao Espírito Santo: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Então eu te convido, vem aqui na frente. O fato de você sair do seu lugar e vir aqui é um sim que você dá ao Espírito Santo de Deus. É como se você tivesse sendo chamado pelo Espírito Santo de Deus para mergulhar mais profundo na sua presença. Oh, Jesus.
Nós respondemos sim ao seu chamado. Nós respondemos sim ao seu chamado. Nós só consagramos, Senhor, todo o nosso ser a Ti. Nós saímos, Senhor, dos nossos lugares de conforto, de comodismo. Senhor, nós saímos do nosso lugar de conforto, de comodismo, Senhor, para estarmos, Senhor, na Tua presença e sermos cheios da Tua presença, cheios do Espírito Santo, não somente com as águas dos tornozelos, não somente com as águas dos joelhos, não somente com as águas das cinturas, mas nós queremos mergulhar mais profundo, Senhor. Nós estamos fazendo aquilo que a Tua palavra nos diz, nós estamos orando para que o Teu Espírito Santo venha e nos enche e nos preencha. Nós estamos fazendo aquilo que a Tua palavra nos diz, nós estamos louvando, adorando a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor venha e nos encha. Nós temos um passo de fé, Senhor, para a mudança das nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, não por nós, mas que através de nós o Senhor se manifeste. Não por nós, Senhor, mas para que através de nós haja a manifestação do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, se move neste lugar, move as águas neste lugar, move as águas neste lugar, move, Senhor, move através das nossas vidas. Nós queremos e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Continue em oração, queridos. Continue em adoração. E se sinta cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Clame, Espírito Santo, eu estou à sua disposição. À sua disposição.